Amém, queridos, graça e paz, bom dia, Deus vos bendiga. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14 a 19. Carta de Tiago, Tiagão, Carta de Tiago, diz assim, capítulo 2, versículo 14 a 19. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 19. Tiago é o Provérbios no Novo Testamento, bem prático. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então, uma pergunta retórica. Qual é a resposta? Nenhum proveito. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Qual seria a resposta implícita? Não, esse tipo de fé não salva. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Resposta, nenhum proveito. Falou, mas não fez. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tens tu fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Sim. Quem crê que Deus é um só aqui? Os judeus creem, os crentes creem. E Tiago conclui, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade, só não pode cochilar. Amém? Amados, esse texto é por demais prático. Tiago está aqui argumentando que a fé verdadeira, ela não é teórica, não é teoria, mas prática. Na Bíblia, todos aqueles que tiveram fé em Deus, eles agiram de acordo com a fé que tiveram. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1:17 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 14:23 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. 2 Coríntios 1:24, parte C, diz que é pela fé que estamos de pé. Em 2 Coríntios 5:7 diz que andamos por fé e não por vista. Então veja como esse assunto é importante. Fé salvadora. O assunto é importante. E o ponto-chave aqui da fé não é a fé na fé. Não é a fé no abstrato, mas a fé em Deus. A fé em Cristo. A fé na palavra. A confiança no alvo certo. Em Hebreus 11, encontramos a galeria dos heróis da fé. Vemos ali homens e mulheres que viveram pela fé. Pessoas que receberam livramentos e milagres pela fé. E que também morreram pela fé em Jesus. Pela confiança em Jesus. O amaram até a morte. Agora, o que é fé? Hebreus 11:1 nos revela uma belíssima definição, a mais esplêndida. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, queridos, fé é crer sem ver. Fé é esperar contra a esperança. Fé é continuar crendo em Deus, crendo na Bíblia, crendo em Cristo.
mesmo que tudo esteja caindo ao seu redor. Isso é fé. A fé verdadeira. A fé que não olha para as circunstâncias. Ou seja, fé é crer no impossível. Fé é ver o invisível. Fé é tocar no que é intangível. Fé é não desistir de esperar em Deus, mesmo quando todas as coisas, circunstâncias e problemas conspirem contra a nossa vida. Isso é fé. Isso é fé. Fé é saber que, se Deus quiser, Ele pode mudar a nossa sorte. Amém? Enxugar as nossas lágrimas, curar as nossas enfermidades, restaurar a nossa família e realizar os nossos sonhos que estiverem de acordo com a vontade dEle. Amados, a fé nunca se baseia no que vemos, mas no que cremos, ou na certeza de que Deus prometeu, o que Ele prometeu é um fato e terá seu cumprimento para a glória dEle. Tomé, ele tinha muita dificuldade com esse assunto de fé. Muita. O lema dele era qual? Só creio naquilo que vejo. Tem muito crente assim. Só creio no que vejo. É o crente Tomé. Quando disseram para Tomé que Jesus havia ressuscitado, lembra da resposta dele? Lá em João 20, 25. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum crerei. Essa era a fé de Tomé. Ele queria pegar e botar o dedo, literalmente, onde estava furado, nas mãos, ou do lado, aonde a lança atravessou o corpo do Senhor. E 8 dias depois, Jesus apareceu para Tomé, ressuscitado, e disse o seguinte, lá em João 20, versículo 27 a 29. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, queridos? Aí eu pergunto, alguém aqui colocou o dedo no buraco das mãos de Jesus? Teve alguém que colocou? Não. Alguém aqui já viu Jesus ressuscitado? Alguém aqui colocou as mãos do lado onde a lança do soldado romano perfurou o coração de Jesus? Ninguém. Agora, quem aqui crê que Jesus realmente ressuscitou? Amém. Todos. Quem aqui crê que Jesus vive pelos séculos dos séculos? Amém. Quem aqui crê que Jesus é Deus, liberta os oprimidos, cura os enfermos e perdoa os pecados? E está voltando. Amém. Queridos, se você crê em tudo isso, pode ter certeza que você é muito mais bem-aventurado do que Tomé. Porque você não viu nada. Eu nunca vi anjo, nunca vi Jesus. Nunca vi o sobrenatural no mundo espiritual, mas eu creio em anjos, creio em cura, creio nos dons de línguas, creio nas promessas de Deus, creio que Jesus ressuscitou, creio que Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Então vivemos pela fé, estamos de pé pela fé e somos também salvos pela fé. Aquele leproso que voltou agradecido depois da cura, Jesus disse o seguinte, lá em Lucas 19, 17, versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ao cego Bartimeu, Jesus declarou lá em Lucas 18, 42, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Para aquela pecadora arrependida, que eu preguei semana retrasada, se eu não me lembro, lá em Lucas 7,50, Jesus disse para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Efésios 2, 8 e 9 diz que é pela graça que somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, graça é favor imerecido. E que favor é esse, queridos?
Esse favor é Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. Não fizemos nada para merecer esse favor. Agora, pela fé, eu creio pessoalmente que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E mais, queridos, a fé não é uma obra, mas é uma atitude de receber o presente de Deus. Alguém já disse que a fé é o estender da mão de um mendigo em resposta a um presente de um rei. Essa é a atitude nossa com relação à salvação. É receber um presente vindo das mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como podemos identificar uma fé salvadora? Eis a questão. Como podemos identificar? Que tipo de fé salva uma pessoa? É necessário realizar obras para ser salvo? É uma pergunta. No texto que lemos acima, encontramos, queridos, dois tipos de fé que não salvam. Você quer saber os caminhos para não ser salvo? Não siga esse caminho. Dois tipos de fé. Em primeiro lugar, Tiago fala da fé morta. Acompanhe comigo, Tiago 2, 14 a 17. Essa é a fé morta. Olha que interessante. Como que Tiago é prático? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito nisso? Qual é o proveito? E Tiago conclui, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então, como identificamos uma fé morta? Ou, como identificamos alguém que tem a fé morta? Tiago responde, é simples. A pessoa com a fé morta, ela fala bem, tem um ótimo discurso, mas age mal. Tem um discurso belo, mas não acompanhado de atos. Falam, mas não fazem. Oram, até muito, mas não ajudam. Elas se compadecem do necessitado com a boca, mas seus atos não demonstram compaixão com o próximo. Uma pessoa com fé morta é capaz de orar por alguém. Ora pela pessoa que está com dificuldade, mas não é capaz de colocar a mão no bolso e ajudar aquele que está em necessidade. Essa é a fé morta que Tiago está tratando aqui, queridos, de maneira prática. Eu não estou inventando a roda, eu só estou tentando interpretar o texto. Todo aquele que tem uma fé morta, ele acredita piamente que as suas palavras e os seus sentimentos têm o mesmo valor que as suas ações. Ele acha, não, o que eu estou falando, orando, sentindo, substitui os meus atos. A pessoa está com fé morta e crendo que está com a fé verdadeira. Ele acredita que pode ser salvo sendo infrutífero. Acredita que pode ser salvo somente pela fé e mais nada. Ou seja, uma fé divorciada de obras. É disso que trata o versículo 18 aí. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago enfrenta aqui, queridos, uma possível objeção de alguém que ele não diz quem é. É como que estão ali conversando, um diálogo. Esse alguém diz o seguinte para Tiago, Tiago, eu tenho fé e você tem boas obras. A fé é boa e as obras também. Sendo assim, Tiago, você segue adiante com as suas obras e eu sigo adiante com a minha fé. Mas para Tiago, queridos, é impossível separar fé e obras. E para nós também, dentro de um contexto geral da Bíblia, é impossível separar a fé de obras. A fé e as obras são como duas pernas que precisam caminhar alinhadas. O crer e o fazer não podem se divorciar. Se houver esse divórcio, não há salvação.
Não podemos separar o que Deus uniu. É por isso que Tiago contra-argumenta aí, dizendo: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, Tiago está dizendo: a minha fé não é teórica, mas é prática. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas essa fé, essa graça não é divorciada das obras. Ou seja, amados, é impossível demonstrar a fé sem as obras. Mas com as obras eu posso demonstrar e provar que realmente tenho fé, que realmente eu creio, que a minha crença não é morta, mas viva. Com as minhas atitudes eu demonstro aquilo que creio. Queridos, não somos salvos por aquilo que fazemos. Isso é fato. Não somos salvos porque contribuímos financeiramente com a igreja ou com os missionários. Não somos salvos porque oramos, porque jejuamos, porque lemos a Bíblia ou porque congregamos, não faltamos um culto. Não somos salvos por causa dessas coisas que fazemos. Não somos salvos por ajudar um cego a atravessar a rua, não. Mas aquele que realmente foi salvo por Jesus, que teve um encontro com o Senhor, ele contribui, ele ora, ele jejua, congrega, ajuda, socorre, se importa. Aquele que foi transformado, realmente, ele vai demonstrar essa transformação em direção ao outro e para a glória de Deus. Agora, a fé morta, ela é inoperante, estéril, sem vida. Tiago usa até uma ilustração, queridos, para exemplificar a fé morta. Como eu disse, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe no versículo 15 e 16. Tiago 2, eu estou dentro do texto, tá? Tiago diz assim, na Bíblia Viva, é uma Bíblia na linguagem popular, do dia a dia, bem mais atual. Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário, e lhe disserem, bem, a Deus, e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhes derem roupa ou alimentos, que bem faz isso? Olha que interessante, querido. Eu vou orar por você, tá? Aqueça-se, coma bem. O cara não tem roupa, não tem comida. Que loucura. Amados, comida e roupa são necessidades fundamentais para todo ser humano. 1 Timóteo 6, 8, o apóstolo Paulo foi bem claro, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Todos têm alimento aqui? Tem o que se vestir? Mas o resto é lucro. Paulo está dizendo sobre isso, e o contexto aqui é sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Como cristãos, nós devemos socorrer a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E é isso que temos feito aqui na igreja, queridos. Procuramos ajudar todos que nos pedem socorro, mas a prioridade é para com os irmãos. E quando você honra a Deus com seus bens e com parte da sua renda, está com isso socorrendo os necessitados e demonstrando com atitudes que a sua fé não é morta, mas viva para a glória de Deus. Quem possui uma fé viva socorre o necessitado e não feche o coração para Deus. 1 João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu preguei semana retrasada sobre esse texto. Viu como é a fé morta? É uma fé intelectual, mas não é uma fé real. É só da mente e não das mãos. É uma fé divorciada da prática. Queridos, a pessoa com a fé morta até concorda com certas verdades, mas ela não é transformada por essas verdades.
Ela crê no certo, mas não vive o certo. Ela substitui obras por palavras, ações por discursos e doações por orações. A palavra é parecida, mas não é igual. Orações por doações. Você tem que orar sim pelo necessitado. Mas se tem condições de ajudar, mete a mão no bolso e ajude. Então isso, diz Tiago, é fé morta. E as igrejas, queridos, estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem aquilo que creem. E a grande verdade é que qualquer um pode cometer esse tipo de pecado. Qualquer um de nós pode cometer esse tipo de pecado. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde. Ninguém está isento, queridos, da insensibilidade e da dureza de coração para com o próximo e da hipocrisia de falar palavras bonitas, porém palavras cruéis. Nenhum de nós está isento disso. E quais seriam as palavras cruéis aqui, segundo Tiago? Bem, a Deus, e que Deus o abençoe. Aqueça-se e coma bem. E a pessoa não tem nada para comer, nem para se vestir. Então, amados, a característica da fé morta é a sua inoperância. A fé morta não salva, pois é morta. É por isso que Tiago vai dizer no versículo 26 aí, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Repito, não somos salvos pelas obras, sejam obras de caridade, sejam obras de obediência. No entanto, as obras geralmente demonstram que verdadeiramente houve conversão. Eu digo que geralmente, queridos, pois nem todos que fazem o bem, nem todos que põem a mão no bolso e contribuem, nem todos que ajudam os pobres, ajudam os necessitados, são salvos. Nem todos que fazem o bem estão de bem com Deus. Às vezes a pessoa está envolvida em obras de caridade, dá sopa na rua, mas ela é inimigo de Deus. Está fazendo, mas é totalmente desconhecida do Senhor. Ela está dando comida ao pobre, mas está traindo a esposa. Está dando comida ao pobre, socorrendo o necessitado, mas está vivendo em falcatrua. E às vezes até o produto daquilo que ela está dando é de roubo. Nem todos os que fazem o bem estão de bem com Deus. Cornélio é um típico exemplo de alguém que praticava o bem sem ser salvo. É claro que ele não era picareta. Era um homem religioso, um homem sério. Fazia o bem, mas não era salvo. Ele dava esmolas, diz a Bíblia. Jejuava, orava, mas não conhecia a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois leia com cuidado Atos capítulo 10 e veja aí a biografia, 10 e 11, desse homem chamado Cornélio. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Com certeza, ele não deixou de ajudar o pobre, de orar, jejuar, mas agora ele fazia essas coisas na condição de um salvo e não na condição de um religioso. O religioso faz, mas não é salvo. Então, depois de falar sobre a fé morta, Tiago agora vai falar sobre a fé dos demônios. E é mais sério ainda, estreita mais ainda para nós. Veja comigo o versículo 19. Acompanhe com a Bíblia aberta. Como sempre digo, seja um crente bereano. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queridos, agora Tiago vai usar o exemplo dos demônios para demonstrar que só a fé não basta. Tiago pressupõe que demônio existe. Não é um mito. Não é uma figura lendária. Os demônios, o diabo, existe. Não vemos, mas existem. Só dizer que crê em Deus não é o suficiente. Só declarar que Jesus Cristo é o Senhor não garante salvação de ninguém. Qual a diferença da fé morta para a fé dos demônios? Já falei da fé morta, certo? Qual seria a diferença desses dois tipos de fé? Qual? A fé morta atinge apenas o intelecto, mas não atinge as emoções. Porém, queridos, a fé dos demônios, segundo o texto aqui, atinge tanto o intelecto como as emoções. Explico. O versículo 19 aí diz que os demônios creem e tremem. Crer
fala de intelecto. E o tremer fala de emoções, de sentimentos. Ou seja, a fé dos demônios é mais avançada do que a fé morta. E dentro da igreja tem muita gente com esse tipo de fé. Pessoas que creem corretamente. E ainda por cima, tem alguns sentimentos, arrepios. Como? Choram, se emocionam. Mas crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Guarde isso, queridos. Uma pessoa pode até crer em Deus com o coração, pode sentir alguns arrepios. Quando entra numa igreja, está arrepiando tudo, começa a tremer, chorar, e mesmo assim, essa pessoa pode perder-se para sempre. A verdadeira fé envolve mais do que crenças e sentimentos, envolve também mudança. A fé verdadeira, repito, ela é transformadora. Muda o pensar, o falar, o vestir, o sentir e o agir. Um certo pastor, depois de flagrado no ato do adultério, questionou o seguinte: e daí, se eu estou cometendo adultério, eu prego melhores sermões hoje do que no passado? Ou seja, é a fé do demônio. E bobear, ele tinha até assim, arrepios. Essa é a fé dos demônios. Eles creem, estremecem, se arrepiam, mas são demônios. São perversos, malignos. Queridos, não é porque os demônios creem em Deus como um só, se estremecem, que eles são santos. São malignos, perversos, depravados. Eles creem e sentem, mas não mudam. Porém, a fé verdadeira não se limita somente no crer e no sentir, mas também no fazer. Agora, no que os demônios creem? Eles creem, diz o texto. O que eles creem? Os demônios creem em Deus. Meu amado, se você diz que crê em Deus, eu quero lhe dar uma notícia impactante. O diabo, o maioral dos demônios, e os demônios creem. Eles são ortodoxos. Sabia disso? O ateu diz que Deus não existe. Os demônios, por exemplo, não são ateus, certo? Não são agnósticos, nem politeístas, e muito menos panteísta. O ateu diz abertamente que Deus não existe. O agnóstico diz que se Deus existe, está muito distante, cuidando dos seus próprios interesses. Se Deus existe ou não, não sei, dizem eles. O politeísta crê que existem vários deuses. O panteísta diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Você vai ver, de vez em quando, pode ver um louco aí abraçando a árvore, porque para ele, a árvore é parte de Deus. E é um Deus para ele. Tudo é Deus e Deus é tudo. Os demônios, por outro lado, creem num único Deus que é pessoal, eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, pois tem todo o poder. Onipresente, pois está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, porque conhece todas as coisas. E os demônios creem em tudo isso. Então, amados, os demônios acreditam na doutrina certa. Como eu já disse, eles são ortodoxos. Creem que há um só Deus. Assim como os judeus creem e nós também cremos. Os cristãos também confessam, queridos, a unidade de Deus. Sabiam? Em 1 Coríntios 8, 6, Paulo diz que para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Efésios 4, 6, 5 e 6 diz também, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a crença bíblica. E além de crer em que Deus é um, os demônios também creem na divindade de Jesus, sabia? Creem que Jesus é Deus. Eles são muito bons teologicamente. Marcos 5, versículo 6 a 7, diz quando de longe viu Jesus, um homem endemoniado, e o demônio que estava agindo, é o gadareno aqui o contexto, uma legião de demônios,
correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Marcos 3,11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus. Eles se ajoelharam diante de Jesus. Eles adoraram a Jesus assim como nós fazemos. Então, queridos, os demônios eram mais ortodoxos do que os judeus, pois eles criam na Trindade divina, em Deus como único Senhor, adoraram a Jesus. Os judeus não creem nisso. E apesar de tão corretos doutrinariamente, eles não passam de demônios. Apesar de crer e tremer, como diz o texto, estão condenados. Apesar deles possuírem uma fé correta em Deus, possuem um estilo de vida imoral e perverso. Resumindo, não basta crer na doutrina certa. Não basta crer que há um Deus somente. Não basta crer que Jesus é Deus. Não basta crer que o Espírito Santo é Deus. Não basta crer que a Bíblia é inspirada por Deus. Não basta crer no certo e viver no errado. Não basta crer em Deus, ter fortes emoções e viver no pecado da mentira, do roubo, do adultério, da prostituição, da maledicência, da inveja ou outro pecado qualquer. Crer correto, vive errado. Uma crença divorciada da prática, queridos, é uma crença vã. E isso serve para você, serve para mim. O estilo de vida dos demônios é de total depravação, apesar de crerem e tremerem. Basta olhar para a vida do gadareno e o que os demônios fizeram com ele. Lembra? Vivia no cemitério, comendo sabe-se lá o quê. Andava nu. Rasgava dinheiro, se tivesse dinheiro na época. Não rasgava porque não tinha papel. Vivia gritando e agredia as pessoas. Tinha uma força em comum. E apesar de tanta desgraça feita na vida desse homem gadareno, esses demônios eram crentes. Se ajoelharam diante de Jesus. Criam num único Deus. A fé dos demônios, queridos, é imitada, infelizmente, por muitos hoje, dentro da igreja. Estou concluindo. Os demônios também creem no inferno. Sabia? Creem no inferno. Existem milhares e milhares de pastores, teólogos, apóstolos, bispos e semideuses por aí que negam a realidade do inferno. Mas os demônios não creem, não negam. Lucas 8,31, no contexto aí do gadareno, rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Eles não queriam ser mandados para o inferno. Manda ali para os porcos. Os porcos vão morrer e nós vamos voltar a atormentar essa vizinhança aqui. Não nos mande para o abismo. Eles creem nas penalidades eternas. Os demônios sabem que serão lançados no inferno no futuro próximo. Só que essa crença não os torna salvos e muito menos santos, pois eles são imundos, como já disse, perversos, maldosos e diabólicos. Eles exercem a função do seu líder, que veio matar, roubar e destruir. Portanto, amados, que Deus nos ajude a não sermos como os demônios que possuem apenas uma fé intelectual e emocional. E que não sejamos também como aqueles que possuem uma fé morta, inoperante, inativa e vã. Que, para a glória de Deus, demonstremos que nossa doutrina está alinhada com a nossa vida. Que aquilo que falamos e cremos está alinhado com aquilo que fazemos. Que a nossa vida seja uma extensão daquilo que cremos para a glória do nosso Deus. Tiago 2,12. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai e assim procedei com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Não deu nem tempo para falar da fé que salva, porque depois Tiago vai abordar a fé salvadora.
tanto de Abraão como da Raabe, a prostituta. Como eles foram salvos? Mas isso nós abordaremos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esse texto confrontador, Pai. Não só para aqueles que ouvem, mas para mim que estou pregando. O Senhor venha ter misericórdia de nós, Pai. Que não tenhamos, ou não venhamos ter, ou continuar tendo, uma fé morta, inoperante, vazia. O tipo de fé, Senhor, que até nos traz aqui para a igreja, para os cultos, mas que não muda o nosso dia a dia, na segunda, na terça. O tipo de fé morta que não se estende para ajudar o necessitado, para orar e agir. Tem misericórdia de nós, Senhor, muda a nossa história, transforma nosso caráter. Não queremos ter fé morta e muito menos, Senhor, a fé dos demônios, que eles creem, estremecem, se arrepiam, talvez chorem, não sei, mas são demônios. Pai, carecemos da Tua misericórdia. Não somos melhores, Senhor, do que ninguém. Somos carentes da Tua graça, do Teu favor e do Teu perdão. Muda a nossa história, Senhor, nessa manhã. Transforma nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé viva, uma fé prática, uma fé que age, uma fé que é direcionada às práticas também, às obras. Não uma fé divorciada das obras, e nem uma obra divorciada da fé verdadeira, não, Pai. Queremos ser genuínos, Senhor, ter uma fé genuína, verdadeira, uma fé ortodoxa, sim, e ao mesmo tempo ter vida, uma prática de vida que glorifique ao Teu nome. Como diz a Tua palavra, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Queremos viver assim, Senhor. Ajuda-nos, levanta-nos, perdoa-nos, socorre-nos, e que essa palavra possa estar pulsando, Pai, ou até, por que não dizer, martelando em nossas mentes, nosso coração, no decorrer do dia e da semana. E que não venhamos sossegar, Pai, enquanto não tivermos uma fé viva, uma fé real, uma fé que vai além da fé intelectual, a fé além da fé emocional, mas uma fé vibrante, real, na Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, querido.